Bom, lá vamos nós complicar algo que poderia ser muito simples, mas acredito eu que é por um bom motivo. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e dentro da medida do possível estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Conforme eu falei no vídeo anterior, eu queria começar a explorar agora, nesses próximos vídeos, a temática do prazer. A gente veio conversando sobre valores, a abordagem terapêutica dos valores, e eu acho que faz muito sentido a gente passar para essa etapa agora, para esse tema do prazer. Mas, se a gente vai começar a conversar sobre prazer, primeiro, acho que um primeiro passo, um passo importante de a gente dar nesse início de conversa é definir o que é prazer. Mas como é que a gente pode definir o que é prazer? Talvez se a gente entrar naquelas... A gente poderia ir por uma linha muito neurobiológica, talvez, dizer que prazer é o que libera dopamina, não sei o quê, mas talvez a gente estaria falando mais sobre a mecânica neurológica, digamos assim, desse prazer e não necessariamente sobre o que é prazer em si, enfim, eu fiquei pensando como que a gente poderia definir o que é prazer, que metodologia a gente pode utilizar. E aí eu tive a ideia, de repente, talvez para a gente definir prazer seja interessante a gente olhar para o que a gente acha prazeroso. Faz algum sentido, se eu quero saber o que é prazer e eu estou pensando em como definir isso, talvez seja interessante eu olhar para as coisas, para as situações que me geram essa sensação, essa experiência subjetiva de prazer. Talvez nessas coisas eu encontre algumas similaridades, algumas pistas, algumas dicas do que possam me ajudar a definir o que é prazer. Mas quando a gente começa a olhar para essas coisas, e aí vamos começar a pensar, o que a gente acha prazeroso na vida? Bom, fazer uma prática física é prazeroso, mas passar a tarde inteira sentado no sofá vendo Netflix também pode ser bem prazeroso. Comer alguma coisa pode ser prazeroso, mas às vezes também quando a gente consegue resistir a um impulso e não comer algo, pode ser prazeroso também. Comer demais também não é tão prazeroso assim. Quer dizer que tem situações em que comer é bom, mas até certo ponto eu posso passar do limite. Quando a gente começa a olhar para as coisas que são prazerosas na nossa vida, a primeira coisa que me chamou a atenção é como é diverso, ou como existem diversas coisas que geram prazer na nossa vida, ou que podem gerar prazer na nossa vida. E como essas coisas, elas não têm, ou é difícil a gente encontrar elementos em comum, ou melhor, como elas podem ter elementos que são conflitantes, mas que em situações, em coisas diferentes, esses elementos acabam contribuindo para o prazer. Como o exemplo que eu dei de fazer uma prática esportiva, bom, pode ser bem prazeroso, pode ser muito legal, pode ser muito divertido, pode contribuir para uma boa vida, para uma qualidade de vida, se a gente for já puxar o tema do nosso vídeo anterior, o nosso pressuposto do vídeo anterior, de que uma vida boa é uma vida com prazer, uma prática esportiva pode fazer parte de uma vida boa, pode ser prazeroso, mas ao mesmo tempo ficar em casa, deitado no sofá, vendo Netflix, dormindo, tirar o cochilo, algo que é diametralmente oposto à atividade física, também pode ser muito prazeroso, também é muito prazeroso, também pode estar presente ou também pode contribuir para uma boa vida, para uma vida boa. Então, quando a gente começa a olhar para as coisas que a gente tende a achar prazeroso, como aparece essa diversidade, ou essas diferenças, como às vezes elas podem até nos dar a sensação ou
ou parecerem contraditórias, né? Então, será que existe algo universalmente prazeroso? Será que existe algo que é bom para todo mundo a todo momento? Né? Se a gente for pensar desse jeito, se a gente está falando de uma pessoa só, como tem essa diversidade, quando a gente, né, dentro da vida de uma pessoa, diferentes práticas diversas podem ser prazerosas, quando a gente começa a olhar para um grupo de pessoas, isso se torna talvez mais difícil ainda, né? Se torna um desafio ainda maior pensar na universalidade desse prazer, né? Numa coisa que seja sempre prazerosa, que seja prazerosa para todo mundo, que talvez seja prazerosa numa mesma medida ou numa medida muito parecida, né? Ao longo do tempo, em diferentes situações, em diferentes contextos. Enfim, né? Essa temática do prazer, ela parece ser bem arisca, digamos assim, né? Quando a gente começa a olhar para as coisas que são prazerosas na nossa vida. Não é fácil a gente bater o olho e dizer isso vai ser bom, isso vai ser prazeroso, ou isso vai ser prazeroso para mim, para aquela outra pessoa, para todo mundo, em qualquer situação, em qualquer contexto, né? Mas, enfim, né, a temática do prazer não é a primeira vez que ela está sendo abordada, estudada. Essa pergunta certamente não é a primeira vez que ela está sendo feita, né? A gente está simplesmente trazendo aqui uma pergunta velha para conversar. E, bom, então talvez por que não olhar para respostas velhas, né? E aí eu acho legal um ponto que é interessante de a gente trazer aqui, que pelo menos eu gosto, né? É a gente pegar uma perspectiva bem comportamentalista ou behaviorista, né? Behavior é comportamento. Eu estou mais habituado a falar em behaviorismo do que comportamentalismo. Então acho que aqui nesse vídeo vai ficar behaviorismo mesmo. Mas, enfim, quando a gente fala sobre behaviorismo, né? O behaviorismo veio, né, uma teoria psicológica que veio muito com essa proposta de uma ciência, de se aproximar das ciências hardcore, das ciências brutas, pesadas, né? De uma coisa definida, clara, sólida, assim, né? Então, desses pressupostos bem sólidos, rígidos, definidos, claros, assim, né? Então, e quando a gente está falando de behaviorismo, né, e de prazer, é muito interessante a gente olhar para uma perspectiva. Acho que uma coisa que pode nos ajudar é pensar no condicionamento operante. O que é condicionamento operante? Eu vou passar por alguns conceitos aqui, tá? Mas bem superficialmente, tá? Minha proposta não é dar uma aula sobre behaviorismo, não é dar uma aula sobre condicionamento operante, reforçadores, né? Reforçadores primários, enfim. Mas a gente vai passar por esses conceitos para conseguir pensar um pouquinho melhor na ideia do prazer. Vamos lá. Condicionamento operante. O que é condicionamento operante? Basicamente é uma teoria que diz que a gente faz as coisas por causa das consequências delas, né? Em sua essência, é isso. Então, digamos que se apresenta um determinado problema na minha vida, eu sinto determinada coisa, eu estou numa determinada situação, numa condição, uma contingência, né? Num determinado contexto. O que eu faço? Digamos que eu fiquei com fome. Chegou ali, meio da tarde, fiquei com fome. Eu começo, né? O animalzinho, o bichinho, eu começo ali a fazer várias coisas. De repente, abro a geladeira e vejo ali que tem uma bergamota, né? Tem uma bergamota aqui na minha frente. Fica o exemplo que me vem na cabeça. Vejo que tem uma bergamota. Como a bergamota, sacio a minha fome. Ótimo. Né? Tive um bom resultado, tive um resultado que eu interpretei como positivo, como prazeroso, como algo que me fez bem, como algo bom, né? O fato de eu interpretar esse resultado como algo bom aumenta a chance de, numa próxima situação em que eu esteja num contexto parecido, no mesmo contexto, né, digamos assim, com fome de novo, aumenta a chance de eu executar o mesmo comportamento. Qual comportamento? Abrir a geladeira, ver uma bergamota, pegar a bergamota, descascar e comer, né? Eu estava em determinado contexto, executei determinado comportamento, tive uma consequência que foi interpretada como positiva, né? Aumenta a chance de, num outro contexto parecido com aquele, eu executar o mesmo comportamento
com a ideia, com o objetivo, com a intenção de ter a mesma consequência, saciar minha fome comendo uma bergamota. Exemplo bem básico, corriqueiro, né? Basicamente, quando a gente está falando de condicionamento operante, a gente está falando disso. A gente está falando de uma teoria que vai dizer que a gente faz as coisas por causa das consequências delas. No condicionamento operante, vai existir uma coisa que a gente chama de reforçadores. O que são reforçadores? São consequências que aumentam a chance de eu fazer aquele comportamento de novo. Se a gente falou que as consequências influenciam, né, no comportamento que a gente executa, então a gente pode ter reforçadores, né, e punições, né? Reforçador é tudo aquilo que aumenta a chance de eu fazer aquele comportamento de novo. Punição é tudo aquilo que diminui a chance de eu executar aquele comportamento de novo. Vamos pegar o mesmo exemplo da bergamota. Se eu como a bergamota e ela estava estragada e eu passo mal, acontece algo que eu interpreto como ruim, a próxima vez que eu abrir a geladeira, que eu ver uma bergamota, talvez eu não coma ela. Por quê? Porque a última vez que eu comi aconteceu uma coisa ruim. Isso diminui a chance de eu executar aquele comportamento de novo. Mas, enfim, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre reforçador. Reforçador é toda consequência que aumenta a chance de eu executar aquele comportamento de novo. É toda consequência que eu, de forma geral, que eu considero positiva, boa, ou a gente vai traçar um paralelo aqui com prazerosa. Uma consequência prazerosa aumenta a chance de eu executar aquele comportamento de novo. Se eu estava com fome, abri a geladeira, encontrei uma bergamota, comi a bergamota e foi bom, foi prazeroso, saciou a minha fome, né? Foi algo que eu gostei de fazer, aumenta a chance de eu fazer de novo esse comportamento, né? Então, assim, a gente está falando aqui de um reforçador. Reforçador é toda a consequência que aumenta a chance de executar aquele comportamento de novo, né? Dentre os reforçadores, vão existir o que a gente chama de reforçadores primários. O que são reforçadores primários? Aqui a gente já começa a ficar um pouco mais difícil de a gente definir de uma forma fácil, tá? Já começa a ficar um pouco mais complexo o tema, né? Reforçadores primários são aqueles que não requerem pareamento com outro estímulo. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente pode botar isso em palavras simples, fáceis, né? Um reforçador primário, de forma geral, é aquilo que a gente não precisa aprender que foi bom, que foi prazeroso. Faz sentido? Vamos pensar assim, digamos que eu abro a geladeira e eu encontro uma nota de 10 reais. Né? Eu não consigo comer aquela nota de 10 reais. Ela não resolve o meu problema imediatamente. Mas eu sei que com aquela nota de 10 reais, eu consigo ir no supermercado e comprar uma bergamota. Bergamota bem cara essa, né? 10 reais uma bergamota. Mas enfim, eu consigo ir e comprar essa bergamota, né? Então, eu sei que encontrar aquele dinheiro na geladeira é positivo, é bom, né? Mas não é o dinheiro em si que resolve o meu problema, que causa essa coisa boa, ou que é a coisa boa. Coisa boa é o que eu consigo fazer com aquilo, né? De certa forma, abrir a geladeira também seria uma espécie de reforçador, né? Secundário. Se a gente está falando que reforçadores primários são aqueles que não requerem pareamento com outro estímulo, reforçadores secundários são aqueles que requerem pareamento com outro estímulo. Mas, enfim, a coisa já começa a ficar bem mais complexa. A gente pode tornar isso bem complexo. Essa análise do comportamento pode ser bem complexa. Mas, enfim, quando a gente está falando de reforçadores primários, de forma geral, a gente está falando de coisas que não requerem aprendizado, coisas que a gente tende a considerar boas de forma instintiva, por natureza, né? De uma forma pré-determinada, digamos assim, né? Provavelmente porque essas coisas elas foram importantes para nós na nossa história evolutiva, né? Na evolução da espécie humana, no caso, quando a gente está falando. Mas, de forma geral, reforçadores primários são aqueles que a gente
considera de forma pressuposta, inerente, de forma intrínseca, de uma forma natural como positivas, coisas que a gente tende a considerar bom, que a gente não precisa aprender que é bom, né? E aí, o que são reforçadores primários? Por exemplo, comida, água, sexo, são coisas que a gente é programado, digamos assim, eu gosto de dizer programado, né? Mas que a gente evolutivamente aprendeu lá, que a gente foi evolutivamente programado a considerar aquilo bom. Então, o reforçador primário é o que a gente tende a considerar bom, mesmo sem precisar experimentar, mesmo sem precisar aprender que aquilo traz coisas boas para a nossa vida, tá? A gente passou aqui por alguns conceitos, a gente poderia aprofundar isso muito mais e deixar bem mais complexo ainda, né? Mas não, vamos ficar por aqui, vamos lembrar, condicionamento operante basicamente diz que a gente faz as coisas por causa das consequências. Reforçadores são todas as consequências que aumentam a chance de a gente executar aquele comportamento de novo. Então eu faço algo porque a consequência daquilo é boa, condicionamento operante. Né? Uma consequência boa aumenta a chance de eu executar aquele comportamento de novo. Essa consequência boa a gente vai chamar de reforçador. Reforçador primário é aquilo que a gente que a gente é evolutivamente programado a considerar bom, que a gente não precisa aprender que é bom. A gente já sabe, digamos assim, que é bom. Então a gente está falando, né, como é que isso se conecta? Comida, água, sexo são exemplos de reforçadores primários. Comida, água, sexo são coisas que todo mundo tende a achar bom. Todo mundo tende a achar prazeroso, que tendem a ser boas e prazerosas, independente do contexto. Né? A gente volta ali para o nosso início, quando a gente estava pensando o que a gente tende a achar prazeroso, o que a gente acha de prazeroso na nossa vida. Existe algo universalmente prazeroso? Reforçadores primários é o que a gente chega mais próximo de dizer que é universalmente prazeroso, que todo mundo gosta, que vai ser bom sempre, todo o tempo, né? Ou a grande maioria das vezes. Por que eu já digo a grande maioria das vezes? Porque comer é sempre bom. Comer uma bergamota é sempre bom. Será que eu sempre vou querer comer uma bergamota? Né? Quando a gente está falando, behaviorismo é muito conhecido pelas experiências, né? Pelos experimentos com os ratinhos, né? De condicionamento operante. O ratinho vai lá, aperta o botãozinho, ganha uma comidinha. E aí ele aprende que quando ele aperta o botão, ele ganha comida. Então o que ele faz? Ele aperta o botão de novo para ganhar mais comida. A gente tem aí um condicionamento operante, a gente tem um reforçador primário. Então assim, só que uma coisa que não costumava estar descrita, né, nesses experimentos é que esse ratinho que ia lá apertar o botãozinho para ganhar comidinha, normalmente ele já estava com um pouquinho de fome, ele já havia sido um pouco privado de comida antes. Por quê? Para estimular o comportamento de buscar comida, de tentar atender aquela necessidade, o que levava a apertar o botão, o que levava ele a receber a comida e considerar a comida boa. Comer é bom quando a gente tem fome. Se a gente já está super saciado, digamos que a gente já comeu um monte, a gente vai querer comer de novo? Não, a gente pode até passar mal se comer de novo. Pode ser que comida se torne aversivo. Pode ser que o que era um reforçador se torne uma punição. Ser obrigado a continuar comendo algo não necessariamente vai ser prazeroso, vai ser bom, vai ser um reforçador. Pode se tornar uma punição. Então, mesmo reforçadores primários, nem sempre eles são prazerosos, nem sempre eles são bons. Ainda assim, depende um pouco do contexto. Não é qualquer comida que é prazerosa, né? A gente comer um chuchu e comer um chocolate tem muita diferença. A gente pode estar com fome, a gente vai ter que estar com bastante fome para comer o chuchu e ser tão prazeroso quanto comer um chocolate, né? Então, assim, a gente começa a ver que
E qual que é a proposta da reflexão desse vídeo? Justamente a gente conseguir expandir esse conceito de prazer para algo mais amplo. Um conceito de prazer que ele não está restrito a coisa que é objetivamente boa, que é objetivamente gostosa, que é objetivamente prazerosa, digamos assim, né? A gente poder entender que existe prazer, que prazer não é algo tão objetivo assim, que prazer tem um componente, ou pode ter um componente subjetivo muito importante. Por que que isso, né? Por que que isso é interessante? Porque a gente começa a conectar com os valores, né? Porque a gente começa a conectar com referenciais internos, a gente começa a conectar com histórico de vida do indivíduo, a gente começa a conectar com experiência subjetiva, algo muito pessoal. Então, aqui, né, a grande proposta do vídeo de hoje e a reflexão que eu queria trazer é justamente que a gente possa pensar esse prazer de uma forma ampla. Pensar esse prazer não só nas coisas que são objetivamente boas, objetivamente prazerosas, mas também pensar nas coisas que podem ser subjetivamente prazerosas. Porque aí a gente pode ter algo que objetivamente não é bom, não me dá vantagens, não acrescenta na minha vida, não contribui para uma vida boa, mas que talvez subjetivamente possa contribuir, né? Um desafio, uma situação diferente, uma novidade, né? Algo ruim que acontece talvez possa nos dar a oportunidade de exercer determinados valores e sentir prazer com relação a isso. A gente começa a ver que prazer não é tão objetivo assim. Então, nesse vídeo, a proposta de reflexão é justamente essa. É a gente conseguir expandir esse conceito de prazer para incluir experiências, coisas mais subjetivas. Por quê? Bom, porque a partir daí a gente começa a ter uma conversa um pouquinho diferente sobre o que é prazeroso na nossa vida. Mas enfim, se esse vídeo te fez pensar alguma coisa, te fez lembrar de alguma situação, tem algo que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @Psicologia da Coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa. Ou melhor, vai ser muito prazeroso dar continuidade a essa nossa conversa.